Graça e paz, minha querida família da fé, que Deus abençoe. Quero que saibam que estou orando por cada um de vocês nesses dias. Amado, nessa oportunidade eu tenho para apresentar uma nova série chamada Imunologia Espiritual, um material bíblico que eu selecionei de uma das nossas lições da Escola Online de Oração. Sabem que eu, enquanto estava saindo a caminhar, estava orando, refletindo, pensando a necessidade de permanecer imunes espiritualmente. A gente precisa se alimentar bem, precisa consumir alimentos saudáveis, descansar bem, fazer exercícios, fazer a nossa parte para que o nosso sistema imunológico seja forte e nós possamos nos defender dos vírus que estão atacando nos dias de hoje. Mas aí eu fiquei pensando, será que é suficiente? Não, isso não é suficiente. De que adianta a gente poder termos as boas defesas físicas, mas temos vulneráveis nossa alma, nosso espírito? Nós somos um corpo, somos uma alma, um espírito. Se o nosso espírito é fraco, não vai adiantar de nada. Se a nossa mente estiver poluída, contaminada com maus pensamentos, alimentando por ansiedade, preocupação, estresse, maus pensamentos, o pânico que estamos vivendo, não vai adiantar de nada tudo isso. Eu ouvi que até atletas, instrutores de fitness, esportistas, pegaram o coronavírus. Então, sabe, Jesus disse, isso é preciso fazer sem deixar de fazer aquilo outro. Mateus 23:23. Isso é necessário fazer sem você deixar de fazer o outro. Nós precisamos ter um equilíbrio. Não vai adiantar de nada você só preocupar pelo corpo e você esquecer da alma. E por isso que nesse momento nós precisamos colocar uma vacina da fé em nosso espírito. Eu quero te convidar a você conhecer essa série de vídeos chamada Imunologia Espiritual. Nós vamos falar sobre o temor. Nós vamos falar sobre o que diz a palavra de Deus, sobre o medo, sobre o temor. Como nós podemos ser imunes diante de todos os ataques espirituais que estão arrasando a humanidade. A Bíblia diz que nos últimos dias os homens desfaleceriam por causa do temor. Por isso nós pedimos a Deus que Ele nos ajude a permanecer firmes na fé. Nós vamos falar nessa série sobre as fontes do temor, sobre como vencer o temor através dos princípios espirituais que encontramos na palavra de Deus. Espero em nome de Jesus que seja de muita bênção para a sua vida. Vamos ver agora qual é a fonte do temor. O conceito do medo vem de uma palavra grega chamada phobos. Isso significa temor, terror, medo, aquilo que provoca que uma pessoa retroceda, que uma pessoa fuja diante de um perigo iminente. Outra palavra grega é a palavra deilia. Isso significa covardia, timidez. São esses dois conceitos que são relacionados com o temor, com o espanto. Esse medo tão grande que nos faz fugir diante de uma situação perigosa. Também isso nos dá a sugestão de timidez, covardia, vergonha, constrangimento. O medo não respeita nenhuma pessoa, seja da classe social que seja. É como um inimigo invisível que ataca tanto a crianças como a jovens, adultos, anciãos, homens, mulheres em todo o mundo. Olha, quem diga a você que não tem medo, ele está sendo desonesto. Quem nunca teve medo na sua vida, ele está te mentindo. E tem pessoas que dizem, eu não tenho medo de nada. É mentira. Todos nós passamos por algum tipo de medo. Agora, a coisa é como nós reagimos diante do temor. O ponto é que nós não sejamos controlados pelo medo, nem dominados, nem possuídos totalmente por um espírito de temor. Por exemplo, quando você vê um incêndio, e os bombeiros têm que sair correndo para poder apagar esses incêndios, você acha que eles não têm medo de se queimar, de alguma coisa não dar certo? Você pensa que eles são totalmente livres do temor?
Quando tem um enfrentamento na rua e um grupo de policiais tem que intervir diante de uma situação de perigo, um tiroteio, eles têm que pegar um grupo de criminosos, de delinquentes, de narcotraficantes, de bandidos, assassinos. Você acha que eles não têm temor? Em algum momento passou pela cabeça deles a possibilidade de que podem ser abatidos numa operação policial. Mas mesmo assim eles têm que sair, eles têm que cumprir com sua função, com sua missão, eles têm que cumprir com o serviço. Então muitas vezes eles sentem temor, mas mesmo assim eles têm que cumprir com a tarefa. O mesmo acontece com nós cristãos. Tem momentos assim que nós nos enfrentamos a muitas batalhas espirituais. Logicamente, muitas vezes temos que enfrentar situações com bruxarias, com macumba, com bruxos, com trabalhos de pais e santos, muitas coisas, mas não devemos ser dominados pelo medo, não devemos ser controlados. Agora, vamos ver por que muitas pessoas são cativos, escravos do medo. Segundo a palavra de Deus, o medo é um espírito mau, é um espírito de espanto, de terror, de opressão que nos impede de agir na vida, que nos atrapalha, que nos obstaculiza, que nos faz fugir diante dos desafios mais importantes da vida. Junto com o medo vem a intimidação. E isso causa que nós, muitas vezes, vamos agir com covardia, com vergonha. A palavra de Deus em Romanos, capítulo 8, versículo 15, diz assim: vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o espírito que os adota como filhos, pelo qual clamamos Abba, Pai. Em 2 de Timóteo, capítulo 1, versículo 7, a palavra de Deus diz que Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de domínio próprio. Em outra palavra, diz de equilíbrio. Então, a definição bíblica do temor é contrária ao que o pensamento científico sugere, ou a definição do mundo. Eles, por exemplo, dizem que é uma emoção negativa, uma reação natural do homem, provocada por si mesmo. Mas as escrituras são muito claras com respeito àquilo que o medo é. É um espírito mau, um espírito diabólico. E a forma de tratar o medo é usando as nossas armas espirituais poderosas que Deus tem nos deixado. E a nossa fé em Deus. Isso é a única forma de poder combater o medo e sermos livres do temor. Como vencer o medo? É usando as nossas vacinas da fé, que são as armas espirituais que o Senhor nos deixou à nossa disposição. Quando o espírito de temor, de medo, opera numa pessoa, isso causa que ela retroceda, que ela fuja de maiores responsabilidades, que fuja das pessoas. O medo, meus queridos, nos escraviza, nos paralisa, que nós possamos refletir, que nos perguntemos como é que o medo se manifesta na minha vida pessoal, como se manifesta na minha família. A que coisa eu tenho medo? Que coisas me apavoram, que coisas me dão medo e me impedem de agir? Me mantém oprimido. Eu não posso experimentar a liberdade em Cristo prometida na sua palavra. A fonte do temor é nem mais nem menos que diabólica. A origem do medo é causado pelo próprio diabo. É uma estratégia de Satanás que mantém milhões de pessoas cativas, por não dizer a toda a humanidade, escravizada, oprimida, subjugada ao temor. Impede as pessoas de tomarem decisões importantes, de poder fazer absolutamente nada. E Deus, meus amados, nos quer completamente livres do temor, que nós sejamos libertos do medo. Ele quer que nós andemos nessa terra com a cabeça erguida, que nós não tenhamos medo de ninguém. Ao único a quem nós devemos temer é a Deus, meus amados. Agora, quais são as consequências, os resultados do temor? A Bíblia diz, Lucas capítulo 21, versículos 26, que os homens, no final dos tempos, eles desmaiarão de terror. Eles ficarão apreensivos com o que estará sobrevindo ao mundo.
e os poderes celestes serão abalados. Olha que profecia tremenda. Lucas 21, 26. Em 1 de João, capítulo 4, versículo 18, a Bíblia diz que no amor não há temor. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo, mas aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. O medo pode produzir enfermidade, causa fracasso, perturbação, confusão, ansiedade, frustração, estresse. E por último, o mais perigoso, isso pode nos chegar a causar uma morte prematura. Olha que palavra essa profecia de Lucas. Os homens desmaiarão por causa do temor. Uma profecia de Jesus falando sobre o final dos tempos. Se você soubesse hoje quantas pessoas morrem por causa de um infarto, por causa de enfermidades do coração, você não consegue chegar a imaginar quantas pessoas oprimidas pelo medo. Eu não tenho tempo aqui para falar de dados estatísticos, mas existem literalmente no mundo milhões de pessoas que morrem por causa do temor. É incrível, mas mais pessoas morrem por causa de infartos que por coronavírus no mundo. O temor produz problemas de coração, problemas cardíacos, meus amados. A maioria dos problemas do coração são justamente causados pelo temor, pelo medo, pelo estresse. Vamos ver aqui nessa parte dessa lição quais são os sintomas físicos e emocionais que tem algumas pessoas quando são atacadas pelo medo, pelo temor. Vamos ver algum desses sintomas. Por exemplo, o coração começa a latejar mais rápido. O corpo físico se estremece. Algumas vezes você começa a sentir tremor nas pernas. Há confusão mental. Você começa a desenvolver um mal-estar no estômago, dores, úlceras por causa de suas preocupações. Começa a experimentar desânimo, frustração, um estado depressivo, um sentimento de pânico. Você começa a sofrer uma preocupação constante na sua mente. Você se habitua a ficar preocupado depois de um tempo. Isso se converte num vício, num mau hábito. É muito importante te lembrar o que aconteceu com Jó. Jó disse que o temor que o espantava, isso lhe sobreveio. Olha que interessante essa palavra. Jó capítulo 3, versículos 25. Porque o que eu temia me veio, e aquilo que eu receava me aconteceu. Eu nunca estive descansado, nem sosseguei, nem repousei, mas veio sobre mim a perturbação. Olha aqui, que interessante. Aquilo que ele temia lhe sobreveio, lhe veio sobre ele, e aquilo que ele receava acabou acontecendo na sua vida. Meu Deus. Agora vamos ver qual é que era o temor de Jó. O temor, o medo de Jó era chegar a perder sua família, todos os seus bens. Mesmo que ele era um homem temeroso de Deus, uma pessoa reta, íntegra, ele temia perder seus filhos. Ele tinha medo de perder a sua família. Ele tinha medo de que seus filhos pecaram algum dia contra Deus. Ele temia que seus filhos blasfemaram contra Deus. Por isso que ele fazia sacrifício todos os dias. A Bíblia diz: sucedia, pois, que tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e o santificava e se levantava de madrugada, oferecia holocausto segundo o número de todos eles, seus filhos, porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Olha só, se porventura chegasse a acontecer, e ele fazia isso continuamente. Então, aquele temor que ele tinha abriu a porta ao inimigo. Isso foi a brecha que Jó abriu para que o inimigo entrasse e destruísse toda a sua casa, até o ponto que chegou a perder todo: filhos, filhas, seus animais, seu rebanho, sua casa, sua esposa. Oh meu Deus, que situação mais
similar ao que acontece nos dias de hoje. Hoje em dia, tem milhões de pessoas a quem acontece a mesma coisa que a Jó. Aquilo que tanto temem, essa mesma coisa acaba acontecendo nas suas vidas. Presta muita atenção a isso aqui. Será que em algum momento da nossa vida você se sentiu assim? Porque isso aqui é um princípio espiritual estabelecido na palavra de Deus. É como uma lei espiritual. Aquilo que você teme vai acontecer, vai acabar acontecendo com você. Aquilo que você tem medo, um dia vai acabar acontecendo com você. O espírito de temor, você atrai aquilo que você teme. Não é a lei da atração que fala o pessoal da Nova Era. Isso aqui está escrito na palavra de Deus, é um princípio. Você está atraindo aquilo que você espera. A sua expectativa de coisas más vai acabar acontecendo. Aquilo que você teme, você não tem fé nem a sua confiança em Deus, então você está tendo a sua confiança naquilo que o inimigo pode fazer. Tenha cuidado com isso, meu querido. Nesses tempos da pandemia global, você não pode alimentar o medo no seu coração. Eu preciso agora parar um momento para a gente refletir em tudo isso que estamos falando. E se pergunte, que coisas você tem medo nesse momento? Que coisas você está esperando que aconteça? Qual é seu maior temor nesse momento? Será que você tem medo de perder seu cônjuge? De perder seu negócio? De chegar a perder a sua saúde? Você tem medo da morte? Que coisas você está tendo medo? Você tem medo de pegar esse vírus? Que você seja honesto com você mesmo. Você tem medo de ficar sozinho? Tem medo de perder a seus filhos? Tem medo de morrer de coronavírus, de câncer, de um infarto? Você tem medo de desenvolver uma doença terminal? Tem medo de pegar uma demência senil, você ficar louco com Alzheimer? Que coisas você tem medo? Amado, eu não sei que você tem medo nesse momento, se você está experimentando, vivendo algum desses temores, mas você precisa ser liberto do medo. Antes que nada, você precisa se arrepender, renunciar ao medo em nome de Jesus, a qualquer desses temores, porque você está guardado por Deus. A palavra de Deus diz que Ele sempre estará contigo todos os dias até o fim. E você precisa aceitar essa realidade. Você precisa estar próximo de Deus. Se você está perto de Deus, você está seguro embaixo do esconderijo do Altíssimo, no lugar secreto. Não tem ninguém que toque você. Isso está escrito na palavra de Deus. Agora, aquilo que é oposto ao temor, tudo aquilo que é o contrário do temor é a fé. E quando a fé entra na ação, o temor desaparece, vai embora. Quando o temor entra na nossa vida, a fé também desaparece. É uma rua de mão dupla. Se você deixa entrar o temor em sua vida, a fé terá que ir embora. Não tem lugar para os dois. Ela vai desaparecer de nós. Por isso, o antídoto do temor é a fé em Jesus Cristo, a fé na palavra de Deus, a fé nas promessas de vida. Nós precisamos aprender a andar no amor de Deus para sermos livres do temor. Em nome de Jesus, eu quero te encorajar nesse momento a tomar uma decisão. Se você precisa de ajuda, de uma oração, se você está sendo oprimido pelo espírito de temor nesse momento, precisa tomar uma posição imediata agora e dizer: Satanás, eu não aceito mais o espírito de temor em minha vida, eu te resisto em nome de Jesus, rejeito o espírito de temor. Agora, como nós podemos mover do temor para a fé? Como acontece essa transição de ir do temor para a fé? Bom, é um processo. Diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir vem pela palavra de Deus. Para nós sermos livres, nós precisamos nos alimentar com essa vacina da fé, para nós sermos imunes espiritualmente, para poder ser livres, para poder vencer, conquistar o temor através da palavra de Deus. Nós precisamos ativar nossa vida de oração. O temor é causado porque você está incubando um rema de Satanás em tua vida. Uma palavra rema: você vai morrer, você não vai conseguir, você vai ficar doente,
você não vai ter dinheiro para amanhã, vai perder sua família, seus filhos irão embora, seu filho vai morrer, não sei o quê. Quando você começa a ouvir essas palavras, essas vozes do inimigo em sua vida, você já está gestando a palavra rema do diabo na tua vida. Isso é causado quando o espírito de temor entra na tua vida. Por isso que você hoje tem que renunciar a ele. Eu renuncio em nome de Jesus. Se declare livre desse espírito de temor em nome de Jesus. Porque se você quer ser uma pessoa cheia de frutos abundantes na sua vida, se você quer ser um ministro de intercessão frutífero, efetivo, como servo de Deus, seja o que for que Deus te chamou para fazer, que tenha assignado como um propósito divino para a sua vida, você precisa estar completamente livre do espírito de temor. Amém, querido? Eu quero te dizer por último, Deus quer que você seja completamente livre de todo espírito de temor. Assim é como nós vamos fazer frente a todas as situações e nós vamos ser frutíferos. Assim nós vamos ser úteis, instrumentos para nosso Deus, livres de todo espírito de temor. Aleluia.